Bom dia a todos. Eu quero cumprimentar, parabenizar o desembargador Lunardelli, que teve que se ausentar para uma sessão de julgamento, pela iniciativa, pela promoção desse evento, cumprimentar e parabenizar o desembargador Nelton dos Santos, também pela organização do evento, o juiz federal Bruno Lorenzini, da nossa AJUFESP, e o juiz federal professor José Carlos Francisco, também do Centro de Estudos da AJUFESP, em nome de quem saúdo os demais juízes federais aqui presentes. Cumprimento igualmente o desembargador Davi Diniz Dantas, que nos dá a honra de presidir essa mesa. Cumprimento a representante da Caixa Econômica, agradeço também a contribuição com os nossos eventos, e também cumprimento o professor Roger Stiefelman Leal por sua bela exposição, e cumprimento finalmente os demais presentes, servidores do tribunal, do meu gabinete aqui presentes. Eu estava preocupado, como estou, em falar depois do professor Roger, mas fico satisfeito em ver que algumas das minhas conclusões vão no mesmo sentido da intervenção do professor. Apenas, professor Roger, fazendo um desvio, um detour, mas através da filosofia do direito, mas para chegar a conclusões muito parecidas. Parecidas por quê? Porque também pretendo problematizar, tenho feito isso nos meus escritos, na minha atividade também de professor, problematizar o alcance da jurisdição constitucional no nosso país e em geral. Nós temos, de alguma forma, nós chamados operadores do direito, nós juízes, nós temos aceitado um modelo de jurisdição constitucional extremamente expansivo, sem muitas vezes o necessário rigor teórico. Nós temos aceitado isso de uma maneira muito passiva do ponto de vista intelectual, sem a necessária problematização e sem muitas vezes trazer para o debate discussões e contribuições que de alguma forma são mais alentadas, são mais aprofundadas em outros países, os Estados Unidos sendo um desses países em que o debate sobre o alcance da jurisdição constitucional tem avançado bastante, as formulações são muito profundas, muito complexas, e às vezes nós importamos tanto doutrinas americanas quanto alemãs de uma forma mais superficial, como o professor Roger mencionou, em relação ao próprio conceito de mutação constitucional. O conceito de mutação constitucional, ele é um conceito que tem uma carga sociológica muito grande, e muitas vezes essa mutação ela é constatada depois de um século. É a evolução, por exemplo, de um regime monárquico, em que o rei tinha um determinado poder normativo de governo, e que 100 anos, 150 anos depois, como ocorreu na Inglaterra, se verifica que aquele regime mudou de natureza, passou para um regime parlamentarista. Então, essa característica sociológica das mutações, ela em muito difere da maneira como nós temos utilizado a mutação através da interpretação constitucional, com muita frequência, com muitas vezes pouca profundidade, e num país em que a reforma constitucional política ela é possível, ela é factível. Então eu também vou nessa linha, uma linha crítica do alcance da interpretação constitucional. E eu faço, sobretudo, partindo de uma discussão clássica na filosofia do direito sobre a moral e o direito.
Nós sabemos que uma das teses do neoconstitucionalismo mais comuns é de que o direito constitucional moderno ele tem uma abertura para a moral que é propiciada pelos princípios constitucionais. Essa é uma formulação assim explícita dessa forma de Alex, por exemplo. São os princípios constitucionais da igualdade, da liberdade, da dignidade, que têm uma carga moral, uma carga axiológica evidente, que abrem o direito constitucional moderno para o campo da moral. Então, o juiz constitucional moderno ele vai se mover num campo ampliado de questionamentos do direito, da norma jurídica, da regra jurídica mais tradicional, mais definida, e dos princípios constitucionais com essa carga moral maior. Não me parece que isso é claro na obra de Alex, na obra de Dworkin, na obra do próprio Zagrebelsky, né? Essa abertura do direito para a moral, abertura do direito para a moral através dos princípios, né? Eu faço uma crítica a essa concepção do neoconstitucionalismo, mas não deixo de verificar também essa abertura. Eu acho que os princípios conferem-se essa abertura, em alguma medida, conferem, né, uma flexibilidade maior na aplicação do direito, como diria o Zagrebelsky, e que, em certa medida, eu acho positiva e viável de ser operada pela jurisdição constitucional. Mas o que questiono, e aí do ponto de vista mais filosófico, é de poder ou não a moral, através desses princípios tão genéricos e com a carga moral tão grande. Então, o que questiono é a possibilidade dessa moral efetivamente ser um critério de decisão do juiz constitucional. Porque, na verdade, quando um autor diz o direito e a moral estão mais próximos no direito constitucional moderno, houve uma importação de conteúdos morais para o direito constitucional moderno, e isso é positivo na visão do neoconstitucionalismo, ele de alguma forma está dizendo que é possível a decisão judicial baseada nesse campo ampliado dos princípios de moralidade política, dos princípios morais. Então, há no neoconstitucionalismo, além dessa aproximação do direito e a moral, há uma asserção de que a moral fornece critérios para a decisão do direito constitucional. Então, princípios como a igualdade, a liberdade, a dignidade de pessoa humana vão ser invocados no julgamento e vão ter uma capacidade de levar a uma decisão inspirada por esses princípios. O que se questiona justamente é se a moral tem essa capacidade de levar a uma decisão correta, né? Como está implícito aí nessa formulação do neoconstitucionalismo. Em Dworkin isso é muito claro, com a tese da única resposta correta, né? E em Alex também isso aparece na forma de entender que há uma racionalidade na ponderação de princípios, na ponderação de valores, e pode-se também chegar a uma resposta, se não correta, e ele rejeita explicitamente a tese do Dworkin da única resposta correta, mas uma resposta melhor que as outras. E de alguma forma ele acredita que a ponderação vai levar a uma resposta melhor que as outras. Então, o que eu questiono, aí sim do ponto de vista da filosofia moral, é que a moral, ela nem sempre apresenta verdades, respostas corretas para os problemas morais. Então, existem muitas teorias na filosofia moral, algumas como o realismo, o objetivismo moral, que vão dizer, não, existem respostas objetivas para questões morais. Torturar bebês
é objetivamente errado. E eu acho que ninguém aqui duvidaria disso, né? Mas em certas, então eu admito que há certas verdades morais, como vou adiante explicitar, derivadas de uma história institucional, de um amadurecimento moral das sociedades. Então, em determinadas sociedades, nós podemos dizer que certas respostas morais são corretas ou incorretas. Mas, em certo nível, né, em certos limites, eu entendo que não há essas respostas morais corretas para certas questões. Então, a dúvida, a indeterminação no campo moral, ela é algo até intuitivo. Se Dworkin usa a ideia de que a visão ordinária das pessoas é a de que existe uma resposta correta para as questões morais, e realmente nós temos essa visão de que há resposta. Então, Paulo Fontes, eu defendo o autoaborto na forma mais comum aí, postulada dos 3 meses, das 12 semanas, de fato defendo, né? Então, nós tendemos a achar que nessa discussão há uma verdade moral. Nós estamos discutindo para buscar uma verdade moral, né? Então, essa é a tese do Dworkin. Uma vez conversando com o nosso presidente da mesa, que é um professor de filosofia muito competente e inteligente, ele defendia o Dworkin. Eu acho que de alguma forma vai ser instigado a fazer isso daqui a pouco, mas ele me dizia: olha, não dá para você discutir, por exemplo, o aborto e dizer que não há, assumir uma posição e dizer que não há uma verdade sobre isso. É como ser um corintiano e sou corintiano, mas não acredito realmente que o Corinthians seja melhor que os outros, né? É um problema. Mas, da mesma forma que há essa visão ordinária sobre a moral, também parte da visão ordinária que haja uma indeterminação nas questões morais. Então, quem vai dizer realmente com segurança que em questões como o aborto, como a eutanásia, como a pena de morte, existe uma questão moral a ser descoberta pelo juiz constitucional, né? Então, eu tendo a abraçar na filosofia moral um relativismo moral, um ceticismo moral moderado, né? Que admite que existem verdades morais históricas, trazidas pelo sistema jurídico, convencionais, institucionais. Sim, há respostas corretas ou melhores que as outras no campo moral, né? Mas há pontos de indeterminação. Então, são muitos autores que defendem essa indeterminação. Eu vou lembrar apenas Isaiah Berlin. Ele não pode ser considerado um relativista, porque ele entende que liberdade tem um conceito do que é liberdade, existe um conceito do que é igualdade, mas ele fala no choque desses valores, que é o pluralismo agônico de Berlin. E no choque desses valores de liberdade e igualdade, no choque dessas concepções, também nós não vamos ter respostas racionais sobre isso, né? Eu vou aqui, eu não consegui imprimir meu roteiro. Sim, eu queria dar apenas dois exemplos de indeterminação, né, no âmbito dos direitos fundamentais. A dignidade da pessoa humana, que é um princípio, sim, é operacional, é importante, mas dou o seguinte exemplo retirado da literatura norte-americana. Ronald Dworkin e Jeremy Waldron, né, que de alguma forma tem visões opostas sobre essas questões. Dworkin usa a dignidade da pessoa humana para argumentar que nós não podemos proibir o discurso de ódio. O Waldron usa o princípio da dignidade da pessoa humana
para argumentar que nós devemos proibir o discurso de ódio. Dworkin diz, olha, a dignidade é de debater a vida política sem peias, até para exprimir o discurso de ódio, e a dignidade é do ouvinte do discurso de ódio de também poder ter acesso àquele discurso e poder se posicionar. Essa é a posição do Dworkin. O Waldron, uma visão que é mais próxima talvez do nosso direito, das nossas decisões, diz não, a dignidade da pessoa humana, ela impede a enunciação do discurso de ódio, que já é por si só ofensivo. Então, um exemplo de indeterminação dos princípios. Um outro exemplo que me ocorre, que eu cito nesse último escrito meu, é concepção sobre cotas raciais, né? Sobre ações afirmativas. Eu entendo que o princípio constitucional da igualdade, ele não define a questão das cotas. O princípio constitucional da igualdade, ele pode apontar no sentido da igualdade formal, e ele também comporta uma interpretação de igualdade material, de igualdade levando em conta o contexto histórico, que autorizaria a política de ações afirmativas. E encontro em Marcelo Neves uma formulação que exprime essa indeterminação dos princípios, quando ele fala em colisão intraprincípio. O mesmo princípio, ele pode, e aí o professor Roger falou isso com muita propriedade, o mesmo princípio, ele pode albergar concepções muito diferentes. Então, feito esse pleito inicial, não tão inicial, tranquilizo a assistência, sobre a indeterminação dos princípios, eu chego, na verdade, na reflexão final, que é qual, então, a postura da jurisdição constitucional diante dessa indeterminação dos princípios. Eu não defendo uma postura radical de negar o valor, a operacionalidade, né, dos princípios na jurisdição constitucional, até como parâmetros de aplicação direta. Eu penso, sim, que os princípios, eles, a jurisdição pode, sim, lidar com os princípios, aplicá-los, mesmo diante dessa indeterminação, de alguma ou de muita indeterminação, né? Como a jurisdição fatalmente leva em conta elementos morais. Nós nunca vamos poder imaginar que o juiz, na aplicação da lei, ele se afasta totalmente da moral, né? O direito, a norma jurídica, de um lado ela exclui as considerações morais, não há dúvida, mas na sua concretização ela chama de novo a moral para a cogitação e, por exemplo, o juiz, habitualmente, ele afasta interpretações, resultados absurdos da interpretação. Isso não deixa de ser um aspecto moral, né, que preside a interpretação, e quantas outras questões morais o juiz vai levar em conta, por exemplo, adotando uma interpretação evolutiva do direito, né? Então, conversava com o professor José Carlos Francisco, um exemplo que é bastante didático, aqueles crimes contra os costumes, né, que usavam os conceitos de mulher honesta, né, e que correspondiam a uma realidade moral de quando o Código Penal foi promulgado, mas que depois foi exigindo uma interpretação evolutiva, também baseada na moral dominante em certo momento. Então, o juiz, sim, essa conexão com a moral, pelo menos no campo interpretativo, é uma realidade. A questão é qual é o limite disso. Tem que ter um limite. Não se pode pensar justamente que o juiz, manejando os princípios, ele pode resolver todas as questões políticas e morais.
E aí eu chego, por isso realmente eu ouvi com satisfação o professor Roger, porque eu chego numa ideia parecida, que é o seguinte, e que vai de encontro, vai contra uma intuição que é bastante difundida hoje, né? A intuição é: a Constituição tem resposta para tudo, a Constituição só não traz a pessoa amada em 3 dias, o resto ela tem, já disse o ministro Barroso, ela tem resposta. E eu arrisco então, né, dizer que, do meu ponto de vista, a Constituição não tem resposta para tudo. Então, em questões que eu chamei de grandes questões morais, e que alguns autores já chamaram de desacordos morais razoáveis, eu penso que a Constituição não tem resposta para isso. A Constituição não tem resposta, a meu ver, para a questão do aborto, a Constituição não tem resposta, a meu ver, para a questão da eutanásia e muitas outras questões que podem, hoje em dia, a bioética levantar. Então, eu penso também que é preciso que se tenha uma consciência da insuficiência normativa dos princípios para certas questões. E essa insuficiência normativa dos princípios, do outro lado da moeda, nós temos uma discricionariedade legislativa, que é um conceito com o qual não temos trabalhado de forma suficiente, a meu ver. Então, basicamente são essas as minhas observações. Eu quero simplesmente encerrar com duas colocações. Uma é sobre o potencial deliberativo das instituições, né? Então, muitas vezes se diz: olha, não vamos discutir de quem é a legitimidade, quem é que pode decidir isso sobre o aborto ou não, vamos discutir quem tem condição de decidir melhor, né? É uma abordagem interessante essa teoria institucional da interpretação de Cass Sunstein, de Adrian Vermeule, mas eu penso que justamente na hora em que se reconhece que não há respostas corretas para certas questões, nós não temos critérios para avaliar quem decide melhor certas questões e acabamos resvalando sim na questão da legitimidade democrática, né? E por último, eu havia só 2 pontos para falar por último. Sim, o último é sobre diálogo institucional. Também uma das formas de fugir a essas questões hoje em dia é dizer: não, ninguém decide por último. Na verdade, existe um diálogo institucional que se estabelece, então nós não devemos nos preocupar do Supremo decidir tal coisa, porque em algum momento você vai ter a reprise legislativa e está tudo bem, né? Não é assim. Não é assim por questões de legitimidade e não é assim por uma questão também que eu tenho tentado enfatizar e que foi também levantada pelo professor Roger, que é, no nosso ordenamento, a questão das cláusulas pétreas. Então, a questão das cláusulas pétreas é uma dificuldade para o diálogo institucional, porque realmente o diálogo institucional poderia se dar: bom, toda decisão do Supremo é modificável por emenda constitucional, então a gente se preocupa menos com eventual ativismo, se é para usar esse termo, né, ou exacerbação. Mas na hora que o Supremo confere, o Supremo tem uma interpretação que ele baseia numa cláusula pétrea, de alguma forma ele impede a reforma constitucional a partir dali. E isso é muito sério. Então eu termino só dizendo o seguinte: defendo o autoaborto. E o PSOL entrou com uma ADPF, todos sabem, né, pedindo que o STF de alguma forma descriminalize o autoaborto nessas condições mais comuns em outros países. Eu concordo com a ideia, né, defendo que não cabe ao Supremo decidir isso,
mas só levanto a seguinte questão: se o Supremo julgar essa DPF inconstitucional, com base, por exemplo, professor Roger, no direito à vida, de alguma forma essa decisão é imutável. E isso é uma questão que deve inspirar preocupação do ponto de vista da democracia. Então são essas as minhas considerações, desembargador Davi, desembargador Nelton dos Santos. Muito obrigado. Muito bom dia a todos. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer ao convite que me foi dirigido para, nessa manhã, participar desse prestigiado evento que toca o tema dos 30 anos da Constituição de 88, enfocando questões relacionadas à interpretação judicial e mutações, tema da mais alta relevância, nos dias atuais, sobretudo. Gostaria, portanto, de agradecer e cumprimentar os organizadores do evento pela iniciativa. Faço isso na pessoa do meu dileto amigo, coordenador desse evento, o juiz federal José Carlos Francisco, professor Dr. José Carlos Francisco, dizer como disse, da minha satisfação em poder compartilhar com vocês algumas reflexões a respeito desse tema que, como disse, é da mais alta relevância e indagação. De modo a que não percamos tempo, eu me permito ir direto às questões relacionadas a esse primeiro painel. Nós vivemos um momento talvez singular da nossa história constitucional, em que, de um lado, nós podemos encontrar em diversos veículos de comunicação manifestações que saúdam os 30 anos da Constituição, saúdam a vitória de um projeto democrático, de um projeto generoso em matéria de direitos, de um projeto progressista, talvez na área econômica e social. E essas características têm sido, obviamente, destacadas nessas manifestações que comemoram e saúdam os 30 anos da Constituição, que saúdam, digamos, a permanência e a continuidade desse projeto inaugurado em 5 de outubro de 88. De outro lado, é evidente na nossa sociedade, que comemora os 30 anos da Constituição, uma evidente insatisfação com a Constituição de 88. E me permito rapidamente destacar ou apontar algumas evidências, alguns sinais, alguns sintomas dessa insatisfação. Hoje tramitam no Congresso Nacional cerca de 1.190 propostas de emenda à Constituição, que não são subscritas por um, são subscritas por diversos parlamentares, representativos, obviamente, de diversos segmentos da sociedade. Não é incomum nesses 30 anos, e inclusive no presente momento, manifestações de atores políticos representativos que clamam por uma nova Constituição, por uma nova Assembleia Constituinte, por um novo momento constituinte. A Constituição Federal Brasileira, como todos sabem, de 88 até hoje, foi alterada 106 vezes. 99 emendas constitucionais, 6 emendas de revisão e um tratado internacional incorporado como emenda constitucional. 106 vezes eu tomei a liberdade de fazer alguns cálculos. Eu sei que essa não é minha expertise, eu talvez tenha me equivocado em alguma coisa, mas são 3,5 alterações constitucionais por ano. Se nós dividirmos essas alterações por décadas, eu fiz o cálculo também, a primeira década de vigência da Constituição de 88 foram 2,5 alterações por ano.
A segunda década foram 3,7 alterações por ano. Na última década foram 4,2 alterações por ano. Ou seja, nós vivemos num processo de aceleração das reformas constitucionais. Não há propriamente nenhum candidato a presidente da República que não se comprometa com reformas. Há, como eu disse, aqueles eventualmente que anunciam a possibilidade de uma nova Constituição. Então, me parece que nós vivemos um momento talvez que merece reflexão, à medida que de um lado existe uma comemoração dos 30 anos e um enaltecimento das virtudes do texto constitucional e do projeto que ele propõe, mas de outro lado existe uma evidente insatisfação com o modelo constitucional em vigor. A ponto de muitos, inclusive, questionarem se, de fato, a atual Constituição completa 30 anos, porque ela é muito diferente da Constituição que foi promulgada em 5 de outubro de 88 em diversos aspectos. Então, de alguma maneira, nós vivemos essa perplexidade ou essa contradição de comemorarmos e saudarmos algo que colocamos reparos, que imaginamos poder ser alterado, aperfeiçoado ou modificado de maneira mais substantiva. Muito bem. Sobre a Constituição de 88, eu quero salientar, já foi observado, ainda que rapidamente, salientar 2 aspectos que me parecem relevantes para que nós possamos compreender o nosso projeto constitucional e as decorrências que dele aparecem. A nossa Constituição é, primeiro, produto do seu tempo. E segundo, a nossa Constituição é uma obra humana. Por obra humana, eu quero simplesmente dizer que, como toda obra humana, ela é passível de vícios e virtudes, de defeitos e qualidades. Ela não é perfeita, mas ela também não só contém problemas. Ela tem méritos e deméritos. Quando eu digo que ela é produto do seu tempo, eu quero dizer que ela nasce reproduzindo concepções da sua época. A Constituição de 88 foi promulgada antes da queda do Muro de Berlim. A Constituição de 88 foi promulgada antes da revisão da Constituição Portuguesa de 89. E, portanto, ela de fato reflete um momento anterior a esses momentos históricos posteriores que, obviamente, projetaram efeitos e reflexos no constitucionalismo mundo afora. E é possível nitidamente perceber no seu projeto circunstâncias, características, aspectos que revelam essas condições e esse perfil. A nossa Constituição adotou um modelo extremamente detalhista e analítico, programático para alguns. E esse modelo programático, ele acaba exigindo determinadas consequências, estabelecendo um regime que propõe algumas consequências. Uma dessas consequências é justamente essa rotina reformadora. É natural que um texto com o nível de detalhe, com o nível de concretude que o texto constitucional brasileiro tem, sofra um número maior de alterações. Nós vivemos talvez a peculiaridade de ver governo após governo precisando adaptar a Constituição à sua plataforma política. Porque nenhum governo conseguiu se eleger e se amoldar a determinados pontos da Constituição. E, portanto, isso exigiu mudar a Constituição para que aquela plataforma política vencedora nas urnas pudesse, de fato, ser implementada. Essa é uma característica do perfil da Constituição Brasileira de 88. Quando se adota um modelo constitucional com esse nível de detalhamento, naturalmente se propõe um processo
reformador mais intenso. Muito bem, com isso quero dizer que de alguma maneira a nossa Constituição propõe esse processo reformador, mas de outro lado, as diversas constituições, elas também não passam ao largo dessa questão de estabelecer no seu próprio texto mecanismos de atualização e reforma da Constituição. Exatamente para que a Constituição não se torne anacrônica, exatamente para que ela possa ser atualizada aos novos tempos, e exatamente porque muitas vezes ela, obviamente, contempla imperfeições, por ser uma obra humana, as próprias constituições acolhem mecanismos de alteração do seu texto, do seu regime, de maneira a permitir a sua atualização, a sua adaptação e o seu aperfeiçoamento. Em geral, esses mecanismos são fórmulas processuais que autorizam as instâncias políticas mais relevantes do Estado reformar a Constituição. São os processos formais de mudança da Constituição, para usar a expressão da minha querida professora Ana Cândida da Cunha Ferraz. A experiência, de outro lado, revela que esse não é o único mecanismo. Existem mecanismos ou processos informais de mudança da Constituição, por alguns chamados mutações constitucionais, que é tema desse seminário, e essas mutações se dão à margem do texto, ou seja, sem alterar o texto da Constituição, se altera o regime, se altera o sentido da Constituição. E isso se dá basicamente por duas vias. Uma via que são práticas e convenções, adotadas pelos poderes políticos de maneira geral, e outra via é justamente a via da interpretação, que é o tema em específico desse painel, mas também do seminário. Muito bem, quero salientar uma observação que me parece muito relevante a propósito desse tema, que é feita por diversos autores norte-americanos, mas também é destacada por Conrad Hess ao tratar de mutação constitucional. Dizem esses autores todos que a mutação constitucional pela interpretação, ela tem espaço, ela tem lugar naqueles modelos constitucionais em que é extremamente difícil, para não dizer quase impossível, alterar a Constituição pelos mecanismos formais. O exemplo que sempre ocorre a todos é o exemplo norte-americano, em que sim, a jurisprudência da Suprema Corte de mais de 200 anos teve impacto relevante na atualização do texto constitucional e muitas vezes na mudança do regime da Constituição. Mas sabem todos que a Constituição americana, para ser alterada, precisa não apenas da aprovação do Congresso Nacional, mas também pela aprovação de 3/4 das Assembleias Legislativas dos Estados-membros. O que, obviamente, permite que se possa perceber a extrema dificuldade em aprovar uma emenda à Constituição americana. E esse é um outro ponto relevante. Essa extrema dificuldade é atual. Quando a Constituição americana foi editada, eram 13 ex-colônias, 3/4 das Assembleias Legislativas, portanto, não era tanto. Com 50 estados, o quadro muda significativamente e ninguém tentou, até o presente momento, uma mutação constitucional para flexibilizar esse quórum previsto no texto desde a sua origem. De sorte que os autores alemães, como eu disse, e americanos, revelam, apontam que a mutação constitucional, essa mutação informal à margem do texto constitucional, se dá, sobretudo, em sistemas constitucionais em que o processo de reforma da Constituição é especialmente agravado. Há países em que a Constituição só pode ser alterada se a emenda for aprovada em 2 mandatos legislativos consecutivos.
Ou seja, nenhuma emenda constitucional é possível ser aprovada num único mandato legislativo, o que obviamente também revela as dificuldades do processo de reforma nesses países. Como dizia o ilustre jurista brasileiro Tom Jobim, o Brasil não é um país para principiantes. Então, sob certo aspecto, percebam que a nossa realidade, de alguma maneira, desborda da máxima de que as mutações têm espaço justamente em países em que é difícil mudar a Constituição pelas vias formais. Nós temos um processo, enfim, bastante acelerado de reformas formais da Constituição, e isso não eliminou a possibilidade, ao contrário, isso de alguma maneira contribuiu com a possibilidade, com a via da alteração da Constituição pela via da interpretação ou mesmo pela via das práticas constitucionais. E de alguma maneira isso possa parecer uma contradição, é o que nós de alguma maneira enfrentamos hoje. Primeira observação que eu gostaria de fazer, e eu vou me ater agora a 3 observações de mérito. A primeira delas é: por que reformar a Constituição pela via das emendas? E eu me permito utilizar um autor clássico australiano, o professor Kenneth Ware, que diz que o sistema de emendas constitucionais, como desenhado na maior parte das constituições do mundo, ele é desenhado tendo em vista a necessidade de que as alterações constitucionais sejam objeto de profunda e refletida deliberação política, que observem os anseios da população representada pelos agentes políticos eleitos, que a sua complexidade na aprovação e o quórum qualificado, digamos assim, é justamente para permitir que as minorias também tenham participação efetiva no processo de deliberação. No fundo, o que Ware tenta salientar ou destacar é que, num Estado democrático, a reforma da Constituição deve observar procedimentos democráticos, que levem em conta o povo diretamente ou a manifestação dos seus representantes. Em suma, o que se quer dizer, no final das contas, é que não vale no Estado democrático a máxima maquiavélica de que os fins justificam os meios. De porque é bom, altere-se a Constituição de qualquer maneira. De porque é bom, acomode-se ou manipule-se a Constituição de qualquer forma. Ou por qualquer via. Não, os meios importam no Estado democrático. E é por isso que o texto constitucional assenta que a mudança da Constituição deve ser feita segundo um procedimento que leve em conta os anseios da população representada. Podemos discutir se ela é bem representada, mal representada, e todo o debate sobre o aperfeiçoamento do sistema político. Mas ainda que a representação não seja perfeita, e ela nunca será, dificilmente 200 milhões serão representados em 513, sempre essa imagem será uma imagem borrada, será uma imagem imprecisa ou imperfeita, porque 200 milhões nunca serão bem representados em 513, nem em 1000, nem em 2000, mas é a representação possível. Podemos discutir aperfeiçoamentos, mas não dispensar a representação. E como eu disse, e não vou insistir nesse ponto, a nossa Constituição tem sido, essa via de reforma constitucional democrática tem sido praticada e exercida com frequência no Brasil. Os números que eu apresentei no início, de alguma maneira, têm por objetivo reforçar esse ponto. Eu teria algumas observações para fazer a respeito das convenções e práticas como forma de mutação constitucional, mas dado o adiantado da hora, eu vou reservar esse ponto para outro momento e gostaria de entrar diretamente no tema da interpretação constitucional e mutação constitucional, ou da mutação constitucional pela via da interpretação. E o tema proposto para esse painel é muito sugestivo. Ele discute Constituição viva
Constituição aberta e limites de interpretação. A Constituição viva, a meu ver, ela revela fenômeno diferente da mutação. A Constituição viva é aquela que é atualizada, ou que se submete a um processo de interpretação evolutiva. E interpretação evolutiva é algo diferente de mutação. Por exemplo, quando a Constituição brasileira foi promulgada, ou mesmo quando outras constituições mais antigas foram promulgadas, não havia os meios de comunicação que nós vivenciamos hoje. Toda a questão das redes sociais, internet, enfim, certamente não havia quando foi promulgada a Constituição brasileira de 88. Quando foi promulgada a Constituição americana, nem rádio e televisão havia. São fenômenos novos. E é talvez uma imposição ao intérprete da Constituição fazer projetar a Constituição sobre essas novas realidades, sobre esses novos fenômenos. Isso é uma interpretação evolutiva. Ou seja, construir a interpretação da Constituição a partir dos fatos novos que surgem e que não existiam na época da promulgação da Constituição. É diferente do que realizar mutação constitucional e inverter ou alterar o sentido do texto constitucional que ele tinha em determinada época. No meu modo de ver, mutação constitucional pela via da interpretação, sobretudo sobre a interpretação judicial, é possível caracterizar por dois elementos. O primeiro deles, a interpretação judicial que enseja mutação é aquela que ou nega o texto constitucional ou não nega o texto constitucional, mas nega a orientação jurisprudencial anterior e, se essa mudança fosse ser realizada pela via política, deveria ser por emenda constitucional. Percebe? São dois critérios. É aquela orientação jurisprudencial que contrasta com o texto constitucional ou é aquela orientação constitucional que contrasta com a orientação anterior da interpretação constitucional, mas que, se fosse levado a efeito pela via política, deveria ser emenda constitucional. Então aqui eu faço um raciocínio de paralelo. Eu faço um paralelo com as emendas constitucionais. Então é como se fosse uma emenda constitucional realizada por via de uma decisão judicial, de uma interpretação constitucional. Vou dar um exemplo que certamente é de conhecimento dos senhores e das senhoras, que é a contribuição de aposentados e pensionistas. Como todos sabem, após a emenda constitucional número 20 de 98, foi aprovada uma lei pelo Congresso Nacional, sancionada pelo presidente, que instituía a contribuição sobre aposentados e pensionistas. E o Supremo Tribunal Federal entendeu que essa contribuição era inconstitucional porque havia uma imunidade de aposentadorias e pensões previstas a partir da emenda número 20. Passo seguinte, o Congresso Nacional aprovou uma nova emenda constitucional, uma nova reforma da Previdência, autorizando a cobrança da contribuição sobre aposentados e pensionistas no caso do serviço público. Se essa mudança formal feita por emenda tivesse sido feita por uma mudança de interpretação, ela seria mutação constitucional. Como ela foi feita pela via política, foi necessário fazê-la por emenda à Constituição. Vejam, por exemplo, o caso da fidelidade partidária, por exemplo. O Supremo Tribunal Federal tinha um entendimento, durante toda a década de 90, de que era possível parlamentares trocarem de partido sem nenhum prejuízo ao mandato. E em 2007, melhor dizendo, alterou a sua interpretação, dizendo que a exigência do sistema proporcional impunha que o parlamentar que trocasse de partido tivesse prejuízo do mandato, salvo em determinadas exceções que depois, no futuro, viraram a regra. Criação de novos partidos, etc.
se essa mudança fosse ser feita pela via política, deveria ser por emenda constitucional, porque o Supremo Tribunal Federal entendia que a Constituição autorizava ou não punia ou não estabelecia nenhuma consequência jurídica a troca de partidos por parlamentares. Aqui nós tivemos, portanto, uma mutação constitucional pela via da interpretação. Nós temos situações talvez que sejam mais delicadas. Faço menção, por exemplo, à questão da vedação de financiamento de campanhas eleitorais por pessoas jurídicas, ou a questão da união civil entre pessoas do mesmo sexo. Ambas as decisões foram tomadas a partir do princípio da igualdade. E elas, obviamente, refletem uma mudança de orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, que, se fosse feito pela via política, deveria ser feito talvez em nível constitucional. Mas aqui há um detalhe. Igualdade, como todos sabem, é direito fundamental e, portanto, enquadrado como cláusula pétrea da Constituição. Então, nessa circunstância, nem emenda constitucional talvez pudesse mudar. O que eu quero dizer? Quero dizer que o Supremo Tribunal Federal, quando faz a mutação constitucional e diz que, por força do princípio da igualdade, estende-se o regime civil da união entre pessoas de sexo diferente, ou veda-se a contribuição de pessoas jurídicas a campanhas eleitorais, e ele extrai essas consequências, esses efeitos do princípio da igualdade, uma emenda constitucional aprovada que venha a estabelecer orientação diferente deverá enfrentar de novo um juízo de constitucionalidade por violação do direito à igualdade, que, por sua vez, é limite material ao poder de reforma. O que eu quero dizer, no fundo, é que esse tipo de mutação constitucional talvez seja uma mutação constitucional que nem se submeta à alteração por emenda constitucional, mas só dentro do sistema por uma outra mutação constitucional. Ou seja, nós temos situações de mutação jurisprudencial que ficam petrificadas e sujeitas apenas à modificação por via da interpretação. Uma última reflexão que eu gostaria de propor a todos diz respeito ao nosso modelo constitucional. Eu não acho falei da Constituição viva, da Constituição que é interpretada de maneira evolutiva, e isso não implica necessariamente falar que ela reclama mutação, me parece que são fenômenos diferentes, como eu procurei salientar. E uma última observação, eu acho que a nossa Constituição sim é uma Constituição aberta, e como Constituição aberta eu quero fazer significar ou qualificar a Constituição como Constituição democrática. O que é uma Constituição democrática? É uma Constituição que, antes de mais nada, admite o convívio entre correntes políticas diferentes. A Constituição democrática é aquela que estabelece um modelo político em que convivem pontos de vista diferentes, que convivem correntes políticas e ideologias diferentes. É necessário, portanto, que a Constituição reserve espaços para o debate político, em que ela não determina qual é a solução correta. Um grande autor italiano, foi presidente do Tribunal Constitucional italiano, Gustavo Zagrebelsky, diz que a democracia pressupõe a existência de espaços vazios de direito constitucional. Ou seja, espaços em que a deliberação política é que deve determinar a solução do ordenamento jurídico, e ela pode variar conforme a corrente política dominante, a corrente política majoritária. Onde eu quero chegar com essa observação? Quero chegar na seguinte questão: no que divergem as correntes políticas? No que são diferentes as correntes políticas? E aqui eu saliento, elas são diferentes em concepções fundamentais. As correntes políticas divergem como concebem igualdade, como concebem liberdade, como concebem propriedade. As correntes políticas divergem
em como se realiza a saúde, em como se realiza a educação, em como se realiza a moradia. Afinal de contas, esse é o fundamento, ou melhor, essa é a base do debate político eleitoral que nós vivenciamos de alguma maneira. Qual o seu projeto para a saúde? Qual o seu projeto para a educação? Qual o seu projeto para a moradia? E os projetos são diferentes, ou tendem a ser diferentes, ou devem ser diferentes, para que diversas alternativas sejam colocadas ao crivo popular. Isso é democracia. Então, a construção democrática é aquela que exige o convívio entre correntes políticas diferentes, e as correntes políticas diferentes são diferentes porque têm concepções diferentes sobre igualdade, liberdade, propriedade, vida, saúde, educação, moradia, etc. Se me permitem um argumento de autoridade, me permito citar Bobbio. Bobbio diz que o critério mais frequentemente adotado para distinguir a direita da esquerda, no seu famoso livro sobre direita e esquerda, é a diversa postura que os homens organizados em sociedade assumem diante de ideais como igualdade, liberdade e paz, fins últimos que os homens se propõem a alcançar e pelos quais estão dispostos a lutar. Essa é a frase, essa é a citação de Norberto Bobbio. Teria outros autores que poderia citar no mesmo sentido, acho que Bobbio é bem representativo da ideia que pretendo passar. Bom, onde eu quero chegar? Quero chegar no simples ponto de que igualdade, liberdade, vida, propriedade, saúde, educação, moradia, etc., são pontos de diferença entre as concepções ideológicas e são assegurados na Constituição como direitos. Existe uma dupla funcionalidade desses ideais, do ponto de vista político-constitucional. Eles são assegurados no texto constitucional como direitos fundamentais e devem ser protegidos como direitos, e ao mesmo tempo são objeto de diferença e divergência no debate político ordinário, sob pena de não haver democracia. Esse acho que é o ponto fundamental que nós precisamos nos debruçar nos dias atuais, sobretudo em face da prevalência de determinadas ideias no direito brasileiro, mas não só no direito brasileiro, no direito latino-americano, que sustentam concepções de direitos, concepções expansivas de direitos, que dizem que os direitos devem ser interpretados de maneira extensiva, expansiva, ou, para utilizar uma linguagem mais moderna, que direitos fundamentais são mandamentos ou ordens de otimização. Então, que devem ser aplicados no máximo possível, expansivamente. O que impõe a quem adota essa teoria o dever de estabelecer uma concepção ampla, extensa, completa para cada direito fundamental previsto na Constituição. Ora, se a Constituição tem um conceito amplo, extenso e completo de cada um desses direitos, a Constituição tem uma ideologia. E se a Constituição tem uma ideologia, ela exclui as outras. E se a Constituição tem uma ideologia e ela exclui as outras, ela talvez não seja democrática. Então é preciso sobretudo quando se interpreta e aplica direitos fundamentais, ter a percepção dessa dupla funcionalidade desses ideais como direitos, mas como objeto da disputa política, de maneira a compreender a sua dimensão política e a sua dimensão jurídica. O que eu quero dizer, no fundo, e aqui eu já me encaminho às minhas observações finais, que ao juiz constitucional incumbe significativo esforço de autorrestrição para não considerar os preceitos normativos que prescrevem tais direitos de forma expansiva e otimizadora, que promova a dominação jusfundamentalizante da indispensável esfera de dissenso e deliberação entre as correntes políticas. Eu costumo mencionar uma citação que entendo bastante oportuna, que é a citação de Holmes. Oliver Wendell Holmes, da Suprema Corte Americana, dizia num julgado da Suprema Corte que a Constituição não visa incorporar uma teoria econômica específica.
Ela é feita para pessoas com pontos de vista fundamentalmente distintos. Portanto, se nós extrairmos do texto constitucional uma concepção completa de igualdade, de liberdade, de propriedade, de saúde, de educação, nós estaremos excluindo outras e correndo risco sério de engajar a Constituição num projeto ideológico, fugindo da ideia básica de que a Constituição é democrática ou a Constituição é aberta. É esse tipo de concepção que entendo ser uma concepção aberta. É aquela que percebe que esses ideais previstos na Constituição estabelecem uma espécie de facho de luz, que admite diversas opções políticas igualmente legítimas. E que essas opções políticas igualmente legítimas, elas dependem das maiorias políticas que mudam de tempos em tempos. Essa é a rotina do processo democrático. Se tentar estreitar esse facho de luz a ponto de que ele apenas reconheça a legitimidade de uma só concepção, estaremos correndo o risco de alijar a Constituição da moldura democrática. Eram essas as minhas breves observações que teria a trazer a reflexão de todos. Agradeço mais uma vez o convite que me foi formulado para participar desse evento e muito obrigado.